Nós tivemos nas últimas horas dois eventos muito significativos em termos de segurança na aviação. Primeiramente, eu vou falar da queda do avião da Boeing 787 Dreamliner na Índia. É uma aeronave feita com 80% de material compósito, ou seja, um material não metálico. Essa é uma construção mecânica, de engenharia mecânica, visando reduzir o peso da aeronave para que possa carregar mais carga e mais passageiros, gastando menos combustível. Essa aeronave ela tem três tipos de configuração. Seria o modelo 787 8, 9 e 10, e são modelos que muito sofisticados em termos de aviônica, que é toda a parte eletrônica, sofisticado também na parte de gestão de energia, então a parte de geração elétrica é sofisticada, e a própria estrutura, como eu disse, é de material compósito, então é um avião tecnologicamente muito evoluído. Só que desde 2011, e quando esse avião foi colocado em operação, efetivamente, ele vem apresentando vários problemas técnicos, dada a complexidade tecnológica que é o projeto dele. O primeiro grande problema que surgiu e que fez essas aeronaves ficarem em solo por muito tempo foi justamente um incêndio no banco de baterias da aeronave. No caso, a companhia era a Japan Airlines, e isso mostrou a vulnerabilidade do sistema elétrico a incêndios. Por isso, o projeto teve que ser revisto e uma verificação técnica e correções foram feitas para que ele retornasse a voo. Mesmo assim, o sistema é muito complexo para poder economizar bastante energia. Em alguns casos também aconteceram de desligamento, de blackout da aeronave, ou seja, a aeronave perdia subitamente toda a geração elétrica, e o que é muito grave porque é necessário manter os equipamentos então de navegação, e algumas aeronaves em voos longos tiveram que interromper para fazer pouso de emergência por causa de pane na parte elétrica. Mais adiante, tivemos problemas também com essas aeronaves por causa dos materiais compósitos. São materiais desenvolvidos com tecnologia para substituir os materiais metálicos com vantagens. Porém, a tecnologia ainda está amadurecendo, então alguns componentes mostraram-se vulneráveis, frágeis. Não houve um acidente com queda de avião, mas esses aviões ficaram também em solo por causa disso, por volta de 2021. Aguardando revisões de projeto, modificações para que esses pontos vulneráveis da fuselagem fossem corrigidos. As imagens mostram que a aeronave estava decolando e parecia demonstrar não estar conseguindo ter a potência balanceada com a carga que ela estava levando. É uma possibilidade. A investigação de acidentes aeronáuticos ela pode durar meses e até anos. Então, seria um erro grave tentar agora definir o que aconteceu. O que a gente pode ver pelas imagens, porque hoje a gente tem uma quantidade de imagens grande, e pela anunciação de Mayday, Mayday, por parte do piloto, é que havia um problema e ele não estava conseguindo alcançar a velocidade de sustentação do voo e manter a aeronave voando. E, embora ela estivesse decolando, ela não conseguia. Pode ser uma falha de potência dos motores, lembrando que é uma aeronave bimotor, ou seja, com duas turbinas. Geralmente, essa aeronave, nas condições normais, se ela estiver obedecendo todos os regramentos de peso e de distribuição desse peso dentro da aeronave, com uma turbina só já seria suficiente. Agora, se você tem um excesso de carga, e a carga inclui não só a carga mesmo carregada, mas os passageiros e também o combustível, que no começo do voo é muito significativo o peso do combustível para voos longos. Então, tudo isso pode ter havido uma falha de planejamento e as condições para esse avião decolar
podem ser que não tenham sido cumpridas. Só a investigação vai poder dizer isso. Tem questões de fatores humanos, do comportamento das pessoas, da tripulação, que precisam ser analisadas se não houve alguma indução a erro humano ou uma falha deliberada por parte dos pilotos. É preciso ver também se não houve falha no planejamento e no trabalho de solo, né, tanto de revisão, de verificações, como também de orientação do voo pela torre e pelo controle de voo. A aeronave, pelas imagens, decola e a gente vê praticamente todo o evento. Ele é interrompido pelos próprios prédios que ficam entre a visão, a lente da câmera e o avião, mas é possível ver que o desfecho é a colisão e a grande bola de fogo que resulta do espalhamento do combustível no choque. Então ele é espalhado como se fosse uma esfera de gotículas e acaba encontrando uma parte quente, obviamente tem motor, tem tudo, então várias possibilidades de uma centelha, e você tem a ignição instantânea de todo o combustível para um voo de mais de 10 horas. Então você tem ali uma letalidade muito grande dentro daquela esfera de chamas. Isso não é propriamente uma explosão, a gente chama de flash fire ou fireball, que é uma queima completa do combustível instantânea, mas não uma explosão, porque a explosão daria uma onda de choque e ainda seria pior em termos de acidente. Essa aeronave é uma aeronave tecnologicamente moderna, mas que passa por essas questões. Lembrando que a Boeing passou também por problemas com 737 MAX, que perdeu 2 aeronaves. A Boeing, que tem uma tradição fortíssima de cultura de segurança, desde 2011, com o Dreamliner e mais o 737-800 MAX, numa competição pelo mercado, acabou talvez traindo os seus valores e a posição da segurança deixou de ocupar o topo para interesses comerciais e de competitividade ocuparem esse topo, tomando decisões erradas. Com relação a esse acidente especificamente, não podemos dizer nada sobre o que aconteceu. A gente precisa aguardar a investigação para ter certeza da sequência de fatos que levou esse acidente a acontecer e quais foram as causas e quais são as recomendações necessárias para mitigar as falhas que levaram a essa catástrofe lamentável. Lembrando também que há uma preocupação com o gerenciamento de risco e que não pode ser tratado como uma questão apenas de avião, aeroporto, mas existe uma cidade nas proximidades dos aeroportos e até então a frequência de voos era uma, mas de anos para cá a frequência de voo aumentou muito, então nós temos uma quantidade de voos muito grandes, tanto de aviação comercial quanto de aviação privada, e os acidentes estão aumentando nas proximidades. Os aviões na decolagem podem ter um problema, no pouso podem ter um problema, e eles acabam caindo sobre áreas construídas e edificadas, o que mostra um novo cenário que precisa ser mitigado e revisitado para ver se alguns aeroportos são viáveis com tantos voos. Talvez tenha que reduzir o voo para reduzir a exposição ao risco. Quanto mais voo, mais risco. Então, quanto mais voos, maior probabilidade de um acidente acontecer. Então, esse é um outro ponto de atenção, que esse acidente, que acabou resultando na colisão da aeronave com um prédio, maximizando o número de vítimas, também demonstra. Com relação ao segundo evento, eu mencionei que seriam 2. O evento aconteceu no Brasil, na noite de ontem, quando drones foram avistados na região de aproximação das pistas, nas cabeceiras de pista, na área de aproximação das aeronaves no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o maior aeroporto do país. As aeronaves tiveram que mudar as suas rotas e realizar seus pousos no Galeão, por exemplo, no Rio de Janeiro e em outros aeroportos, porque a presença desses equipamentos foi surpreendente, mais de um equipamento foi avistado e provavelmente a escolha da noite era na intenção deles não serem vistos, mas talvez eles tivessem tentado esconder os LEDs, mas essa forma de tentar esconder os LEDs não foi eficiente ou não sequer foi lembrado de esconder os LEDs e eles foram avistados.
A Polícia Federal relata que foi encontrado 150 quilos de cocaína, na verdade, de maconha, indevidamente dentro do aeroporto. E há suspeitas que esses drones teriam feito essa operação de introdução desses materiais clandestinos e ilegais dentro do aeroporto para uma tentativa de despacho dele ilegal. Então, esse é um novo cenário que preocupa, mas a preocupação em si para os analistas é antiga, mas a proliferação de drones está levando a um cenário mais crítico, porque hoje, como sabemos, a tecnologia dos drones evoluiu muito, então é possível desenhar uma figura tridimensional no espaço usando drones, dado a precisão técnica que a operação de drones permite àquele usuário que está no comando daquela nuvem de drones. Então, hoje você pode realizar um atentado terrorista com drones, isso é uma possibilidade, configurando uma rede ou algum tipo de obstáculo para um determinado avião, sem precisar entrar no aeroporto, sem precisar ter uma pessoa dentro do avião, sem precisar colocar explosivos, e isso é possível com drones. Os drones também podem ser utilizados para fazer ataques em instalações com hidrocarboneto, com refinarias, terminais de armazenagem de combustíveis, pode fazer uma série de ameaças à integridade de instalações industriais. Então, os drones são hoje uma ameaça. Antes dos drones, nós tínhamos os aviões e os helicópteros de aeromodelismo. Eles eram tratados, né, como um equipamento muito limitado que não oferecia grandes riscos. Mas hoje os drones superam até o risco potencial de aves que podem derrubar um avião. Imagine os drones. Então é um cenário novo, é um cenário preocupante que a aviação precisa lidar com ele, com alterações. Os armamentos para tentar fazer resposta e derrubar drones são limitados, é o lançamento de redes ou interferência por ondas eletromagnéticas para tentar assumir o controle do drone e pousá-lo seguramente. As redes podem fazer com que os drones caiam e eles caiam em locais causando um dano maior. Então é perigoso, um drone vai cair em cima de quem? Em que circunstâncias? Então o que ele pode causar se ele cair subitamente? Então tudo isso precisa ser avaliado e gerenciado com ferramentas tecnológicas como HAZID, Hazard Identification Analysis, e outros tipos de análise de risco que são feitas hoje para cidades inteligentes e para cenários complexos, onde é muito difícil aplicar as análises de riscos convencionais. Então, tudo isso precisa ser considerado e os regramentos da aviação precisam ser revistos, considerando as novas tecnologias, os novos cenários de proliferação dessas tecnologias no ano de 2025, no século XXI. Não dá para ficar com os mesmos regramentos de meados ou quarto final de século XX. É preciso rever tudo isso. E as próprias aeronaves precisam também, os radares não são sensíveis o bastante para detectar certos drones muito pequenos. Então, tudo isso precisa ser muito estudado e avaliado para que a gente possa também acompanhar a tecnologia evoluindo a segurança, porque não adianta ter tecnologia, ter uma solução, se junto com ela vem um acidente. Então, essa solução acaba se tornando inviável e desinteressante economicamente, ela acaba se autodestruindo. Então, não é possível avançar sem segurança. Por isso, o gerenciamento de riscos é fundamental e a expertise de engenharia no gerenciamento de riscos é a base para se fazer a tecnologia e as conquistas tecnológicas avançarem.